estrada está muito sucateada, está tudo muito, a infraestrutura está péssima, sabe? Eu vejo notícias de um fundo eleitoral de bilhões. Assim, o Ciro, você acha mesmo que essa era a melhor forma de gastar esse dinheiro? Não, acho não. Eu defendo no meu livro que nós devemos ter um financiamento que compreenda a relação do poder econômico com o poder político, porque são dois dados irremovíveis da realidade e ambos vão procurar se relacionar, porque o poder político é que premia e pune interesses e o poder econômico defende interesses. Então, o que fazem os americanos, os europeus, etc, etc? Eles dão radical transparência ao financiamento privado das campanhas. O que aconteceu no Brasil? O escândalo da Lava Jato, essa esculhambação geral, em que a promiscuidade flagrante promovida pelo PT, pelo Lula, quer apagar tudo da cabeça de todo mundo e tal. E, então, o que fazem os políticos? Saem do correto, que é da transparência, a relação, e ao invés de matar o carrapato que está infestando a vaca, matam a vaca. Então, saem de um financiamento privado, transparente, para um financiamento público estrito sensu. Talvez a gente tenha que purgar isso por transição. Por quê? Porque política custa dinheiro, o financiamento da democracia custa dinheiro. E é evidente que um país com tantas e tão graves carências, você pegar 5 bilhões é um exagero, não precisava ter tanto, bastava ter tabelado o valor das coisas. Mas em tempos de Bolsonaro, é isso que aconteceu. O que a gente pode fazer é mostrar para a população que isso daí talvez seja um preço amargo, transitório, que nós temos que pagar para purgar o escândalo da relação promíscua de dinheiro privado com campanhas. Entendi. Bom, eu não gosto da ideia de dinheiro público financiando campanha política também não, cara. Acho que é um ultraje. Mas veja, esse é um problema. Por exemplo, o Partido Novo recusa o fundo eleitoral. Significa o seguinte, que só bilionário pode fazer campanha. Sim, porque tem que financiar de alguma forma, né? Sim, não, porque imagina, você tem que produzir um programa de TV, você tem que se deslocar, que viajar. Para você viajar, você tem que viajar com 3 ou 4 ou 5 pessoas. Hoje, cada vez menos. A internet deu uma diminuída nesse buraco, né? Tudo, não, mas diminuiu muito. Diminuiu muito os custos. Mas, de qualquer forma, você imagina, 5 bilhões, que é um exagero, acho que podia ter sido a metade disso, já seriam muitos bilhões, mas metade disso seria suficiente. Mas, assim, 5 bilhões, se você dividir por 32 partidos e por 513 vezes 32... candidatos, vai ficando... Tem um problema de dimensão aí também, né? Que eu acho muito interessante isso no seu discurso, que é aquela coisa, né? Essas são pautas que tem mais a ver com uma questão ética e de exemplo, mas é a ética, de moral, mas é a ética superficial, hipócrita. Porque, repare, nos Estados Unidos, a moral dominante, uma vez eu fui falar isso na universidade, os caras viraram com intriga, de novo, é a apologia da ignorância. Então, nos Estados Unidos, o poder econômico, a moral dominante nos Estados Unidos, de base luterana, é que o dinheiro é um dom de Deus, que Deus premia com lucro, com rentabilidade, com sucesso empresarial, os que trabalham, os que produzem. Então, ali é bonito ter poder econômico. Então, a gente aqui não se gaba do Ibope, né? Uau, o cara está lá em cima no Ibope para ganhar mais coisa. Lá é o seguinte, eles se gabam do Ibope e se gabam de quanto dinheiro arrecadaram. Bota no jornal, o Barack Obama é viável porque já arrecadou 100 milhões de dólares e o outro só arrecadou 70. Aqui a relação parece que é suja necessariamente. Está embutido na pergunta dele aí, quer dizer, a relação e na tua afirmação. Por quê? Porque a nossa moral é assim. Né? Então, dinheiro e política é uma relação suja. Não necessariamente. Mas é no Brasil, não é? É no mundo todo. É no mundo todo, mas não necessariamente. Idealmente não seria mesmo, mas assim... Não, rapaz, você pode ter o seguinte, por exemplo, o meu projeto tem um compromisso com a industrialização do país. Então, eu tenho que, se a indústria vier em contribuição para a minha campanha, eu estou defendendo um grande interesse estratégico, transparentemente anunciado, explico, e se os industriais se identificam comigo, vêm financiar a minha campanha, isso é legítimo. Tá certo? É legítimo. É legítimo. É legítimo. Não é a melhor moral. É legítima na primeira, agora, Cirão, e na segunda? Não, mas na primeira é o seguinte, eu fui um candidato que recusei dinheiro de banco. Aí os caras, pelas tantas, viram um negócio. Pô, o cara vai preparar alguma sacanagem conosco, porque não está aceitando a nossa contribuição. Vamos foder esse cara. Mas esse foi um instrumento de cooptação também dos bancos, né? Nas campanhas. Todo mundo. Você imagina, quem pagou o jantar do Lula com o Alckmin aqui, naquela churrascaria de luxo aqui, Rubaiá Figueira, foi basicamente o BTG e o plano de saúde. Tá.
O Lula anda no jatinho, volta a dizer de novo, do coisa. Vão alegar que tem contrato, ok, mas desde quando o Prevent Senior é locador de avião? Mas, ô Igor, eu tava falando de dimensão de valores, porque uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais é que, por exemplo, quando se fala de corrupção, ou quando se fala, por exemplo, de fundo eleitoral, são valores muito substanciais, porque são uma cifra muito grande, em termos né? absolutos, sim. Isso, mas agora, aí quando você põe isso. comparado com, por exemplo, com o que precisa-se, por exemplo, para fazer os estímulos à economia que a gente fala e ele falou em estrada, né? Ele falou em estrada, assim, você tem um investimento no Brasil hoje, de um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, o investimento que sobra são 25 bilhões de reais. E o Bolsonaro deu isso tudo para o Centrão através do orçamento secreto para roubar 30%, 40%. Esse orçamento secreto aí... Isso é o fundo do poço. Cara. É o fundo do poço. Engolir, e o Lula está num conchavo tão profundo que não tem como se livrar disso. Você acha que ele não se livra do... Mas como? Se ele está comprometido assim, com as mesmas pessoas. Ele precisava? Essa é a minha dúvida principal. O Lula precisava disso agora? Eu acho que ele tem um capital tão grande. Por que ele está se associando com essas pessoas? Boa pergunta. Não é uma pergunta interessante. Pergunta. Assim, ele vem poderoso agora, porque assim, né, ele tem uma força. O sentimento antipetista que tirou o PT e pôs Bolsonaro tá agora invertido. Ele, Tá invertido. Então pra que fazer esses conchavos? Não tá não. O Lula é muito mais esperto do que você supõe. Aconteceram eleições gerais no Brasil, eleições municipais. O PT não ganhou muito, né? Perdeu em todas as capitais. Perdeu em todas. Aqui em São Paulo, tirou acho que o 6º lugar. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o 6º lugar. Então você acha que ele sabe que ele precisa dessas... Ele quer resolver a eleição no conchavo. Porque se ele for exposto, por exemplo, a um cara como eu, que não tem um rabo de palha... E tiver que ir aos debates, tiver que se expor... Eu estou dizendo, é uma grande barragem, poderosíssima barragem, a polarização, só se fala nisso, cheia de rachadura. E eu estou batendo aqui. Se eu acerto numa dessa, arromba a barragem. Faz sentido. Deixa eu ver aqui. Então, por que ele está com o Alckmin? Para tirar o Alckmin da disputa de São Paulo e elegeu na marra, no conchavo, o Haddad. O que eles estão fazendo? Elegendo o cara do Bolsonaro, que veio do Rio de Janeiro, não sabe nada de São Paulo, nem coisa nenhuma, e tá aí. O Cego Visionário mandou aqui. Impressiro, o que você espera conseguir usando o Banco Central para imprimir dinheiro e pagar a dívida do governo? Isso só vai gerar mais inflação, além do real virar uma piada internacional. Andou pegando dicas com Maduro? Algum plano para diminuir regalias de políticos? Meu irmão, você ouviu o galo cantar lá no universo das fake news do Bolsonaro. Eu ajudei a fazer o real. Tem a minha assinatura no real. Imprimir papel no Banco Central. Se alguém tiver uma declaração pelo menos remotamente parecida com isso, eu me retiro da candidatura agora. Eu recebo muito isso, viu? Mas é mentira. Muito, mas é uma mentira. Simplesmente uma mentira grosseira que o cidadão caiu. Regalia de político. Palácio é uma regalia? Eu, quando fui governador, não fui morar no palácio. Aposentadoria precoce com 8 anos de mandato, eu ganhei 3, nunca receitei receber. Eu sou contra a regalia de político e começo pelas minhas. E no livro não tem nada sobre essa impressão exacerbada de dinheiro e nem isso como instrumento para fazer nada. Isso aí são os filhos do Bolsonaro, esse bando de picareta da rachadinha, que inventaram isso. O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa para ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há chance. Não há chance de fazer. Não há chance. Veja, sabe, o cara agora alegou, ele comprou essa mansão em Brasília por 6 milhões de reais e foi registrar no cartório 70 quilômetros fora, achando que estava no Rio de Janeiro, lá nas milícias deles e tal. E a imprensa descobriu. Aí ele começou a se defender, porque tem processo rolando contra ele. E sabe o que ele disse agora, na última defesa dele? Que foi dinheiro de advocacia. Só que ele não tem nenhuma atuação como advogado, nenhuma. Ou seja, mentira. Tudo ladrão, estou te dizendo, o Bolsonaro é ladrão, os filhs são ladrões, as ex-mulheres tudo ladras. Caralho? Caralho, eu estou dizendo coragem, estou dizendo que eu sei provar. O Bolsonaro corrompeu todos eles. Tá bom. Tomara que processe mesmo, porque eu quero ver o... Não há a menor chance. Tá bom. Que é uma pena. Por quê? Porque eu vou lá e provo. Tá. O Zero mandou aqui. Salve, turma boa.
Ciro, como posicionar o país nessa nova corrida armamentista sem depender de outros países desenvolvidos? Não devíamos começar a investir em fábricas nacionais de drones, motores e mísseis de cruzeiro, ao invés de prótese peniana e churrasco? Chama o litro pro Ciro Games. Não sei o que é esse aí, não. Acho que é o lito que ele Talvez quis dizer, seja, porque ele tá falando talvez. de avião, de drone. Não, toda razão. A pergunta é tão inteligente que já traz a semente da resposta. Está aqui no livro os 4 complexos industriais exemplares que o Brasil pode começar por aquele caminho, porque já Você tem... fala que tem competitividade, Já né? Que tem, consegue. já tem alguma maturidade tecnológica. Por exemplo, um dos 4 é o complexo industrial da defesa. Então, nós estamos gastando bilhões de dólares comprando artefatos militares no estrangeiro. Só para você ter uma ideia, hoje praticamente 100% do querosene de aviação dos aviões da FAB são importados dos Estados Unidos. Você imagina que pitoresco. Sim. Você então tem o insumo do seu avião, bombardeiro ou caça, etc., vem do estrangeiro. Aí se o estrangeiro disser o seguinte, opa, tapou a torneira, os aviões vão servir para pendurar paletó, amarrar jumento. Isso é tão óbvio, né? Percebe? Assim, falar que o Brasil é deficitário Aí em eu qualquer indústria é... Mas eu subi, mas assim, essa daí nós já estamos gastando dinheiro, irmão. A Embraer está desenvolvendo, já pediu licenciamento de um carro aéreo. A Embraer desenvolveu 2 projetos agora, um de autonomia total, que é o KC-390, que é uma joia. O trem de pouso dela é tão pesado, esse cargueiro, que tem ligas de materiais que ela desenvolveu. Que é uma indústria que funciona no Brasil, né? Espetacularmente. Viu? Eu vejo vídeos de avião E aí eles os queriam gringos entregar pra elogiam Boeing, tanto. cara. Eles falam que é o melhor avião O que outro existe. projeto foi um pacote 100% de transferência tecnológica, que não existe muita precedente na história do capitalismo mundial, com a Saab sueca, que transferiu o pacote tecnológico inteiro, sem nenhuma reserva, para a nossa Embraer fazer o Gripen, adaptado para o Brasil, porque o Gripen é sueco e ele tem um range muito baixo. E eu fui lá na Saab, conversar com os caras. Então, eu sou alucinado por esse país. E eu estou vendo as oportunidades todas, percebe? E o cidadão está dizendo aí. Mas, ô Ciro, você está querendo dizer que a gente já gasta... A gente já e gasta. a gente poderia gastar com o nosso. Simplesmente Gerando só emprego uma aqui e tendo autonomia na acessibilidade. Mas a que interesse? Aí eu quero saber, assim, sem uma abstração, eu quero saber, assim, por que não se faz isso? Não se ganharia um capital político? Não há projeto de nada no Brasil. Ninguém Entendi, pensou por falta nisso, de é isso que você tá projeto. falando? Não há projeto de nada no Brasil. O Lula, por exemplo, tem um discurso dizendo que... e ele faz com deboche, assim. Toda vida que ele é apanhado na contradição, ele faz no deboche. Porque fica agora todo mundo dizendo que o Brasil não vai ter manufaturado. Ora, pois bem, agora chegou a hora em que as commodities vão ter mais valor do que os manufaturados. Só na cabeça de um maluco. Só na cabeça de um Ele maluco. não falou isso, Cirão? Falou? Ô, meu irmão, internet aí, rapidinho. Não, a tá? gente acredita, a gente tá indignado só. porque isso é bem absurdo. Mas eu tô te dizendo que eu vi o candidato líder dos cientistas brasileiros dizendo isto. Chegou a hora que as commodities vão valer mais. E se explica como isso? É porque ele quer que Não, aconteça igual ele foi no primeiro parou no mandato. tempo e no espaço e não quer se justificar porque ele produziu a maior desindustrialização do país, manipulando o consumismo populista por 8 anos, reelegendo a Dilma e quebrando o país. E eu estou denunciando a desindustrialização com números. Da Dilma para cá, fecharam no Brasil 38 mil indústrias. Quanto emprego que vai nisso, né? Ora, se você botar 500 empregos por cada uma dessas, você tem aí a ideia. E assim, por manipulação do câmbio, por juros exorbitantes, por essa coisa, vassalagem de estimular a importação com crédito, e destruiu a indústria nacional brasileira. E quer se justificar como se, veja bem, se existisse alguma civilização próspera sem indústria. É um negócio de doido. Não, Você e não vê os substitui a cientistas indústria por brasileiros nada. defendendo essa apologia da ignorância. E o Bolsonaro facilitou todas as importações de armas. Subiu 600% o pedido de autorização pelo Exército, porque arma leve, você pede autorização na Polícia Federal. Arma pesada, carabina, metralhadora, essas coisas, tal, fuzil, tem que pedir no Exército. Subiu 600 e tantos por cento o pedido. Tudo importado, irmão. Lá no condomínio do Bolsonaro, onde o Bolsonaro mora, foram apreendidos não sei quantos fuzis. Dessa milícia que mora lá, tudo vizinho a ele, por coincidência. Tudo vizinho dele lá. Coincidência. Tudo coincidência. E o Adriano, que é o cara tal, que foi assassinado lá na Bahia, também vizinho dele. E a filha namorava com o filho do filho. Tudo coincidência. Picareta, rapaz. Tudo miliciano. O Flávio Lousada diz aqui. Ciro, na sua passagem pelo Estado do Espírito Santo em dezembro de 2021, você falou sobre suas ideias para o complexo industrial de
TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Uma área vital para qualquer nação que se pretenda soberana. Você poderia falar mais sobre essas suas ideias? Bom, a partir da questão básica, que é a formação do capital humano. Se você tiver uma ideia hoje, o Brasil deve ter uma demanda. Eu tenho conversado muito com as pessoas, e são muitos números na minha cabeça, mas eu vou fazer aqui uma ordem de grandeza. Nós temos uma necessidade de 600 mil programadores e estamos gerando 50. Sim, isso é uma verdade, uma realidade. Tá certo? E tem já uma galera brasileira que está percebendo essa... Isso. A minha namorada é programadora. Nós precisamos de 600 mil programadores e estamos formando 50. Aham. Então, essa é uma primeira grande questão, é toda uma inversão do modelo tecnológico de formação, de capacitação, enfim, da universidade, que demanda maturação mais lenta. Mas só para você ter uma ideia da tragédia, o ITA, que é um centro de excelência de engenharia, simplesmente quando ele forma 50 garotos, 60 garotos, dos 60 vai tudo para banco. Ah, vai para banco. Para banco, porque não tem absorção de engenharia no Brasil, porque está tudo parado, não tem acontecendo nada. E eles desempenham o que no banco? Só para entender. Matemática. Ah, entendi. Algoritmos. Mas é porque é a indústria que consegue pagar e consegue absorvê-los. É porque a engenharia não está absorvendo. Não tem nada para fazer no Brasil em matéria de tecnologia. Então, quer dizer, você tem pátio parado, você tem demanda por... Isso. Você tem um engenheiro, vai você acontecer tem... crescentemente mais isso. Você vai ter uma massa de desempregada de milhões de pessoas. Tudo por fazer, e crescentemente infraestrutura. a placa precisa decidir. É porque ele falou sobre as estradas. Eu fico pensando, né? Você fala muito que a infraestrutura é um lugar que só se investe. É uma coisa tão óbvia. Não, eu estava hoje revendo, porque amanhã eu vou na Abdib, vou fazer uma palestra para essa Associação Brasileira da Indústria. Eu estava revendo os números. O Brasil precisa, para dar manutenção ao que tem, de investir 4,25% do PIB. Nós estamos investindo 1,36%. Ou seja, então está deteriorando. Nós estamos deteriorando o nosso capital. Pra ver, né? A infraestrutura no mundo representa até 180% do PIB, como no Japão, no Brasil é 36%. Percebe? Falta de infraestrutura e aqui está se deteriorando, porque não temos nada, não temos investimento para... Dá para ver, piora, né? As quase estradas nada, pioram, zero. Dá pra ver. E está todo mundo aí votando na picanha, na cerveja, e no papo furado, o comunismo, o fascismo e tal. Você vai ver a merda que vai acontecer nesse país se a gente não conseguir quebrar essa maluquice que está acontecendo no Brasil. Pois bem, desculpa a expressão, mas Então, veja, a primeira providência, então, que demanda mais tempo, é uma reestruturação da formação do capital humano brasileiro. Aí alguns fast tracks, por exemplo, o fast track indiano, coreano, foi pegar garotos aqui, comprar bolsas nas grandes universidades do mundo, mandar com um contrato de volta para trazer aqui. Você financia essa jornada Sim, de manda o cara para lá para preparar e traz de volta. Vinculado que ele tem que voltar para trabalhar aqui. Mas você tem coisas, por exemplo, tem um polo de software em Recife, que você chegar ali e dar uma guaribada, não sei o que, tal, pode ganhar escala. Você tem o COP no Rio de Janeiro, que se der uma guaribada também pode. Tem várias coisas. Tem várias... Iniciativas em universidades muito fortes. Tem muita coisa que eu tenho na cabeça, tenho visitado. Você tem Campinas. Aqui na USP tem também. Campinas, ali tem muita coisa por ali e tal. Tem um grande acelerador de partículas e tal. Perdemos o Pinguelli Rosa agora, falando na COP. Enfim, eu queria até estar lá no lançamento do livro dele, um grande brasileiro que nós perdemos, que pensava essas coisas todas. Então, esse é o primeiro movimento. O outro movimento é uma questão de hardware mesmo. Onde é que nós vamos fazer? Então, você tem o seguinte: primeiro, preservar aquelas iniciativas que nós já começamos e que terão necessariamente dificuldades. Por exemplo, o CEITEC, que é lá no Rio Grande do Sul, é a única fábrica de processador abaixo da linha do Equador. A única. Caramba. Qual é o projeto do Bolsonaro? Fechar. E ela tem demanda por esse processo? Está faltando. A indústria automobilística está parando, porque não tem processadores. No mundo, cadeias produtivas, está faltando. E você acha que a gente tem essa competitividade de conseguir engendrar e servir essa demanda? Tem os problemas de escala, tem os problemas de maturidade tecnológica. Mas, enfim, poderia virar atenção para isso e falar, vamos aproveitar que está faltando essa demanda. Aí você vai mapear, e a ideia é sempre a lei do menor esforço. A lei do menor esforço, porque nós temos que ter modéstia. Então, nós não seremos um grande fabricante de um chip brasileiro. Ser realista, né? Provavelmente, porque a Intel já ganhou escala e tal, e Celeron e não sei o quê. Agora é muito improvável que a gente consiga... Se a gente quisesse, faria. Se eu meto ali 5 bilhões de dólares, eu desenvolvo. É investimento, né? Mas não é este, talvez, o caminho mais... O trade-off é aquilo que pode... pela lei do menor esforço fazer. Então, eu cito como exemplo, não é exaustivo, mas o Complexo Industrial Militar, por exemplo, o Gripen, é um avião tão inteligente, tecnologicamente tão sofisticado, que ele tem a melhor relação
de atenção do piloto para manejar o avião versus o tático, que é manejar o inimigo. Aham. Então, a melhor relação de todos os caças do mundo é esse, porque ele é extremamente automatizado. Então ele pode prestar E atenção o no inimigo, capacete é isso, né? inteligente. Tá, olha só. Eles transferiram a tecnologia para produzir esse capacete no Rio Grande do Sul. Isso é microeletrônica. Daqui a pouco você passa isso para um celular brasileiro, percebe? A E indústria... assim que aconteceu, sabe como é que nasce a internet? Então, a indústria militar... Nasce ela com a tem indústria militar efeitos- americana, o DARPA, nos DARPA, Estados Unidos, dinheiro público. Sabe como é que nasce o celular? Estatal americana também. Depois que eles dominam, difundem para iniciativa privada. Mesma coisa com a tecnologia para ver para ver como é que tá lá fora. Aham. Claro. Você sabe que eu li Sensoriamento remoto por satélite, tudo isso é desenvolvido estatalmente e depois é difundido. Tem um livro muito interessante, chama De Onde Vêm as Boas Ideias, que ele faz tipo uma pesquisa mesmo para tentar entender qual é que são esse solo onde as ideias disruptivas aparecem, né? Sempre cito ele, porque é Mas interessante. assim, isso começa no paradigma pedagógico da escola da criança. Claro. Então, no Brasil, de novo, a tragédia brasileira. Como é que vai inovar se a gente não alfabetiza, né? É isso. Não é questão de alfabetizar, não. A questão é o paradigma pedagógico. Hoje, a nossa escola é uma escola do século XIX, fordista, que o bom aluno é o que Repetição. consegue reter passivamente informação e reproduzi-la sob estresse, sem poder conversar com o colega e nem ler o livro. Isso é lixo puro. Como é que inova, né? Criando uma mentalidade assim. Não tem perigo, não tem perigo. Então, o que você tem que fazer é mudar todo o paradigma pedagógico para ensinar a criançada a perguntar e associar informações que já existem universalizadas no Google e, ao associá-las, criar uma informação nova. Isso demanda um grande debate de reconversão da escola pública brasileira. Isso quer dizer retreinar todo o magistério, isso significa premiar o magistério por esse esforço de retreinamento e requalificação. E nós estamos na picanha e cerveja, fascismo e comunismo. Tanto para fazer, né? Bom, enfim, esse livro acaba com o mito, justamente que você denuncia, de que só o livre mercado consegue. Porque ele faz Nunca aconteceu. Ele faz um levantamento de todas as ideias, desde o ar-condicionado à microeletrônica, tudo. E ele levanta aqui. O ambiente para essa disrupção acontece quando você tem o Estado que consegue fazer o investimento grosso e aí depois você tem uma iniciativa privada e a iniciativa universidade. Normalmente dentro das universidades, onde você consegue você está ali formando novas cabeças. Profundamente isso em todas as civilizações do mundo. Passei 1 ano e meio estudando esse tipo de coisa, é 100%, não tem uma exceção sequer. Esse livro ele reúne assim, papo de, vou falar qualquer coisa, 1000 invenções importantes, e ele vai olhar exatamente qual foi a... E aí ele levanta várias outras coisas muito interessantes, né? Não é só isso, mas ele diz que é assim, é imprescindível que essas duas coisas quase aconteçam para que você tenha grandes revoluções, né? Então... Como é que você vai ter game brasileiro se não tem programador? Pois é, Quem né? que vai fazer o game, né? A gente vai mandar fazer na China o game também? O mercado é um dos maiores do mundo. A turma que vai tem. lá no meu programa está me dando conta foi agora o Gay Bowl. Meu grande amigo. Grava comigo, né? Do Gay Bowl, Pipocando também. o mercado é um dos maiores do mundo. E O tudo Ciro usa os importado. Estados Unidos para justificar aumentar impostos sobre herança. Mas o mesmo Estados Unidos não serve como exemplo a ser seguido para acabar com o Estatuto do Desarmamento ou liberar cassinos. Ou seja, para o Ciro, os outros países são exemplo unicamente para justificar aumento de imposto. Eu não proponho aumentar imposto, não. Eu estou propondo trocar os impostos que hoje pesam mais injustamente sobre pobre, classe média e empreendedores por uma incidência maior sobre patrimônios e lucros em linha com as melhores práticas internacionais. Eu não cito os Estados Unidos, senão como caricatura. Se eu quisesse citar mesmo, eu citaria a Europa. É que assim, é até eles, né? Exatamente. No centro do capitalismo mundial, o Bill Gates pegou a fortuna pessoal dele e criou uma fundação. Por quê? Porque se ele morre, 45% da fortuna dele vai para o Estado americano. E eu não sou contra absolutamente nada. Eu morei nos Estados Unidos, fui visiting escola na Harvard Law School, onde se formou o Barack Obama. Sorry, periferia e tal. Tem um livro escrito com um professor de lá, juntos e tal. Então, só porque o cara quer humilhar, eu me defendo um pouquinho, apresentando a minha biografia e tal. Mas é brincadeira aqui. Então, repare. Eu, por exemplo, acho que jogo não acrescenta nada para ninguém. Mas também nunca fiz campanha contra. Acho, francamente, jogo e tal. Las Vegas... Você fala jogo de azar, né? Especificamente. Jogo de azar, claro. Não, game não, meu filho adora. Não, é só para não confundir. Jogo cassino. Ele falou de cassino. Então, cassino. Las Vegas faz tempo que está reciclando a razão de ir para Las Vegas de cassino para shows.
mágica, música, musicais extraordinários. Eu mesmo por exemplo, fui assistir vários. Eu nunca botei uma ficha numa mesa de pôquer ou de qualquer que seja. Não gosto, não tenho emoção nenhuma. Da minha, que eu sou? Desarmamento. Os americanos estão num debate muito importante para acabar com essa coisa de liberalização de armas, porque arma, meu irmão, só presta para uma coisa, matar. Tá ficando caricatura. Só acontece presta toda para semana. isso. Uma arma não serve para mais nada, sabe? Ela não aumenta o tamanho do pênis, como alguns pensam. Ela não dá ereção em quem não tem. Isso é o bolsonarismo que quer Não aviar. dá, certeza. Eu suponho que não, porque não há essa relação, né? Então precisa... Estou só querendo dizer isso. Mas veja, um camarada entra numa escola, porra, e mata 20 crianças. Que loucura é essa que estão querendo trazer para o Brasil? Para que isso? Agora, veja por que nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Por quê? Porque eles nascem numa revolução. Eles nascem numa guerra de independência. Se associaram aos franceses para se independentizar da Inglaterra. E, então, o direito de usar arma nos Estados Unidos é uma inerência ao direito revolucionário da fundação da pátria. Não é essa babaquice bolsonarista que o cara vai ter uma arma para se defender. Deixa eu te explicar para você. O Bolsonaro, oficial picareta, expulso do Exército Brasileiro, como demente, ele fez um acordo, ele estava sendo... Estou te dizendo, ele saiu precocemente de uma aposentadoria de capitão, tem outra aposentadoria de deputado. Eu, por exemplo, recusei, mas ele tem uma aposentadoria de capitão e outra aposentadoria de deputado que ele pediu entre eleição e a posse, enquanto os otários ficam defendendo a austeridade desse picareta que gastou 22 milhões de reais no cartão corporativo. Bobagem. E meteu 100 anos de segredo. Eu, por exemplo, nunca usei cartão corporativo. Me ofereceu o ministro, eu disse, não quero essa porcaria aí não, que eu não quero que ninguém fique dizendo se eu comprei uma tapioca ou se eu tomei um uísque, ou sei lá o quê. Eu não quero, se eu vou pagar com dinheiro público, eu tenho um pudor. Nunca aceitei, não tenho uma conta minha de cartão corporativo. Manja, não é? Bolsonarista. Então, repare, eu estou propondo ao Brasil um modelo tributário que diminui os impostos sobre o consumo do povão, diminui os impostos sobre os empreendimentos, especialmente os médios e pequenos, e para não ser um mentiroso, porque eu estou oferecendo 100% de vaga na escola pública em tempo integral, etc., eu vou dizer de onde vem o dinheiro, em linha com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura. Só o Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei. O Fernando Henrique e o Lula revogaram. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Percebe?